Então vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 23. E hoje nós vamos considerar, irmãos, as verdades do verso 5. Salmo 23, verso 5. Então, Salmo 23, verso 5, a palavra do Senhor afirma o seguinte: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Já faz algumas semanas que nós estamos olhando esse salmo. Esse é o salmo mais conhecido das Sagradas Escrituras. Até aquelas pessoas que não são cristãs, elas já ouviram falar do Salmo 23. E nós temos ministrado nesse salmo essas semanas por algumas razões. A primeira, irmãos, é que nós temos uma tendência de nos acomodar e permitir que seja perdido o encanto por aquelas coisas que são comuns. O Salmo 23 é um salmo belíssimo, é um salmo poderoso, é um salmo que apresenta o ministério de Jesus hoje. Mas nós já estamos tão acostumados com o Salmo 23, nós já ouvimos tanto, nós já memorizamos, muitos de nós conhecemos ele de cor. Então parece que essa familiaridade faz com que a gente perca o encanto, perca a percepção de como é glorioso cada verso desse salmo. Uma outra razão eu já mencionei, nós estamos considerando esse salmo porque o salmo apresenta o ministério de Jesus hoje. O que Jesus está fazendo hoje por nós? Jesus está nos pastoreando. Ele disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, quando a gente olha para o passado, nós vemos o ministério de Jesus como Salvador, Ele morrendo por nós. E quando nós olhamos para Jesus hoje, Ele é o nosso intercessor, Ele está cuidando de nós, Ele está zelando por nossa alma, Ele está nos dando conforto, Ele está nos pastoreando. Então aqui, o ensino desse versículo é que o Supremo Pastor, o Senhor Jesus, é aquele que supre as nossas necessidades. Ele disse isso quando afirmou o seguinte: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Então aqui ele está dizendo: preparas-me uma mesa. A mesa é o lugar onde a gente se farta, é o lugar onde a gente se banqueteia. Então ele está falando aqui do ministério do Senhor Jesus como sendo aquele que provê alimento para nós. Nós já vimos isso em outros versículos, quando o Davi fala a respeito de repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas do descanso. Todos esses ministérios refletem um alimento. E aqui, irmãos, está lembrando uma coisa muito importante para nós: é que nós não temos condições de prover alimento para nós. Nós não temos condições de saciar a nossa alma. Nós temos desejos profundos que às vezes dominam o nosso coração, e nós estamos tentando saciar esses desejos com coisas, com pessoas, com prazeres, com realizações humanas, quando na verdade nós precisamos do Supremo Pastor preenchendo a gente. E quando Ele preenche, nós nos sentimos fartos, nós somos alimentados diante dessa mesa espiritual. Então esse é o ensino desse versículo. O ensino dessa passagem é que Jesus é o Supremo Pastor que nos alimenta. Vocês lembram de Filipenses 4,19? E o meu Deus, segundo a riqueza da sua graça, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Então é isso que ele está falando. Ele está recordando, irmãos, que nós somos ovelhas. As ovelhas não têm condições de prover alimento para si. As ovelhas precisam ser conduzidas até os pastos os quais elas podem se alimentar. E foi por essa razão que eu comecei o nosso culto hoje lendo João capítulo 6. Eu queria que vocês abrissem novamente nessa passagem, porque essa passagem ela mostra assim de uma forma muito clara esse versículo que nós acabamos de ler: o Senhor Jesus como aquele que nos supre.
o Senhor Jesus como aquele que nos dá o mantimento que nós precisamos para viver e para ter vida eterna. João capítulo 6, nós já mencionamos no princípio do culto, é o capítulo da multiplicação dos pães. Nós vimos que Jesus estava com uma multidão de pessoas, e de repente ele viu aquelas pessoas famintas, e no diálogo com os seus discípulos aparece um garoto que tinha 5 pães, e Jesus abençoa aqueles 5 pães, e ora e divide aqueles pães, e toda aquela multidão é alimentada e sobra com fartura. E aí no versículo 15, vamos ler o 14, só para vocês entenderem qual foi a reação das pessoas depois desse milagre. Diz: vendo pois os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que Jesus é o Messias, eles estão dizendo que Jesus é o Salvador. Lembra que Moisés, em Deuteronômio 18, usou a palavra profeta para se referir ao Messias. Em Deuteronômio 18, Moisés falou assim: eis que virá um profeta maior do que eu, e ele vai falar e vocês vão ouvi-lo. Então, quando essas pessoas dizem assim, que Jesus era o profeta que deveria vir, eles estão se referindo a essa profecia que fora dada por Moisés. E aí no versículo 15 diz: sabendo pois Jesus que estavam com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então a reação das pessoas é: vamos fazer dele o nosso rei. Quem é que não queria um rei desse? Um rei que a gente não vai precisar trabalhar, a gente vai precisar acordar cedo, quando chega na hora do almoço é só ele fazer uma oração que a comida se multiplica. Então eles queriam proclamar Jesus como rei, e Jesus não aceitou isso, ele se ocultou e se isolou sozinho no monte. Logo depois disso, Jesus faz uma constatação dessas pessoas, que está no verso 26. Ele diz, verso 26: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então Jesus diz: vocês estão aqui não porque vocês querem o reino de Deus, não porque vocês querem salvação, vocês estão aqui porque vocês estão querendo comer de graça de novo, e vocês estão correndo atrás da comida errada. Tem uma comida que não perece, essa comida desceu do céu, e para você ter vida eterna, vocês vão precisar se apropriar dessa comida. E Jesus, ao longo desse diálogo com eles, ele mesmo vai dizer que ele é essa própria comida espiritual. É o que diz o versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, irmãos, pensem nisso. Esse milagre que Jesus realizou, em que ele multiplica os pães e mata a fome de todos aqueles judeus, era uma ilustração de uma fome mais profunda que eles tinham. Eles tinham uma fome espiritual, eles tinham uma fome de salvação, eles tinham uma fome de vida eterna. Eles precisavam ser preenchidos pelo próprio Cristo, para que a vida deles tivesse sentido. Então foi por isso que Jesus fez esse milagre. Esse milagre apenas apontava para uma fome espiritual que só o Salvador poderia saciar. Mas o que acontece? Versículo 41 diz o seguinte: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Qual foi a reação deles? Eles não reconheceram Jesus quem Jesus era. Eles não reconheceram que Jesus poderia matar a fome espiritual deles. Na verdade, eles ficaram irritados com o que Jesus falou.
Essas palavras que deveriam ter penetrado o coração deles, levá-los ao arrependimento, levá-los à fé, à confiança em Cristo, simplesmente foram palavras que produziram ódio e desprezo por Jesus. Mas, meus irmãos, tudo que nós temos mencionado aqui em João 6 está relacionado com o Salmo 23. Jesus oferece alimento, Jesus oferece a saciedade espiritual. Eu estou lendo um livro essa semana. Esse livro tem me feito pensar bastante. É um livro que trata a respeito de intimidade, de sexualidade dentro do plano de Deus. E teve uma declaração que o autor falou que eu achei muito chocante. Num primeiro momento, o autor falou mais ou menos o seguinte: ele disse que quando um jovem vai a um prostíbulo e ele bate a porta do prostíbulo procurando prazer, na verdade ele está procurando por Deus. E eu li aquilo e falei, que coisa esquisita esse negócio. Mas ao longo do livro o autor foi explicar que essa busca insaciável por prazer, por algo que preencha, por algo que dê significado, é simplesmente a demonstração de que existe um desejo mais profundo, espiritual, que só o Senhor Jesus pode saciar. Então, meus irmãos, essa é a mensagem de João 6, e essa é a mensagem do Salmo 23, quando Davi disse: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. O Senhor Jesus é a pessoa que nos alimenta, o Senhor Jesus é a pessoa que nos completa. Tudo o que nós precisamos, irmãos, para viver nesse mundo, para ter uma vida que glorifica ao Senhor, está em Cristo. Em Cristo estão todos os tesouros de sabedoria. Em Cristo tem conforto. Se você chegou aqui essa noite e na sua mesa está faltando conforto, Jesus te dá conforto. Se você chegou aqui hoje, você está com medo, Jesus, ele coloca encorajamento na mesa para que você se alimente. Se você chegou aqui essa noite, você precisa de salvação, você precisa de vida eterna, você precisa de perdão. Jesus Cristo se oferece como alimento para você, para matar sua fome de perdão, para matar sua fome de salvação. Se você está precisando de alegria, Jesus Cristo visita o seu coração com alegria. Se você precisa de esperança, se você está precisando de paz de espírito, tudo isso, irmãos, está colocado na mesa diante de nós. Todas essas coisas já nos foram dadas através do Senhor Jesus. A única coisa que nós somos chamados hoje é nos sentar à mesa e nos deleitarmos disso, nós nos apropriarmos de todas essas coisas que o Senhor Jesus já nos deu. Você já parou para pensar nisso? Tudo que você precisa para viver nesse mundo já foi dado por Cristo. Quando Ele foi levantado naquela cruz terrível, junto com a sua morte, a sua ressurreição, a sua entronização ao lado do Pai, junto com tudo isso, Ele já distribuiu todos os tesouros que nós precisamos para viver nesse mundo. Nós somos chamados simplesmente a chegar hoje e pela fé nos apropriar dessas bênçãos. Então, do que é que você está precisando hoje à noite? O que é que está faltando na sua mesa? O que é que está precisando para saciar o seu coração? Qual é a parte da sua vida que você não se sente completo? Qual é o elemento da sua vida que parece que tem um vazio? Submeta isso a Jesus. Venha até Jesus hoje à noite, dizendo a Ele: Senhor, eu quero ser alimentado por Ti, eu quero ser completo em Ti, eu quero me realizar simplesmente no relacionamento contigo, eu quero me banquetear no Senhor. O que vai acontecer comigo eu não sei, como foi entoado a canção, se nós vamos ter doença, se nós vamos ter saúde, se nós vamos ter emprego, se nós vamos ter prosperidade, se nós vamos ter pobreza, nós não sabemos. O que sabemos é, nós temos Jesus, e Jesus é suficiente. Então essa busca, lembre-se disso, essa busca, essa angústia, esse senso de falta de algo que te complete, tudo isso só denuncia uma dor espiritual que só Jesus pode curar. Então vamos até Jesus, irmãos, essa noite, e vamos nos banquetear nele,
vamos nos deliciar nele, porque ele é o nosso supremo pastor. E se ele é o nosso supremo pastor, a Bíblia diz que nada nos faltará. Não nos faltará suprimento, não vai faltar suprimento físico, não vai faltar suprimento espiritual. Então que Deus nos abençoe e que pela fé nós nos apropriemos dessa palavra e creiamos de todo o coração. Amém.